Olá! Estamos aqui novamente, eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. Eu, Cris Madruga. E nós somos a equipe do podcast Envelhecendo, o podcast que busca trazer mais vida para... seus anos, Muito para os seus bom! dias também, só pra gente. Para todos os seus 366 dias do ano de 2024. Hoje, nós estamos aqui com uma convidada que é uma honra pra gente receber. É uma pessoa que a gente já ficava titando nas redes sociais, né? Ficava ali curtindo as coisas, falando, dando um tchauzinho, assim. Oi, tamo aqui. Ai, agora ela tá aqui, gente. Então, eu vou apresentá-la, tá bom? Ela é gerontóloga, formada pela Universidade de São Paulo. Mestre e doutora em ciências na área de neurologia cognitiva e do comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É docente do curso de bacharelado e do programa de mestrado em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, que é a IACH-USP, a USP Leste. Pesquisadora do grupo de neurologia cognitiva e do comportamento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretora científica da Associação Brasileira de Gerontologia, a ABG. Membro da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos em Treino Cognitivo da Universidade de São Paulo, parceria científica do Instituto Supera de Educação. É a doutora Thaís Bento Lima Silva. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Olá a todos que nos assistem. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar de assuntos tão interessantes para a população, sobre longevidade, qualidade de vida. Então, agradeço o convite. A gente que agradece, a gente tá tão feliz. Nossa, Thaís, sério. A gente é seu fãzinho da internet mesmo. A gente é mesmo. Não, agradeço a generosidade das palavras também. Nossa, maravilhosa. Vixe, muito legal. A gente tem várias perguntas para fazer para você. Nosso papo, acho que num futuro, já aproveitar, né? Aproveitar que tá na frente das câmeras. E aí, no futuro, participa de novo com a gente. Vamos fazer coisas legais. Acho que vai ser legal. A gente queria começar sabendo da sua trajetória, porque assim, gerontologia. O que é a gerontologia? E principalmente aquela coisa. Num primeiro momento, quando você fala em gerontólogo, as pessoas pensam que é o geriatra. Sabe? É isso mesmo. No contexto brasileiro, a gerontologia ela nasce primeiro como ciência. Então, há aproximadamente 5 décadas, é comum, né, e esperado que as pessoas se interessassem em se especializar na área da gerontologia. Ou fazer um mestrado ou um doutorado. Mas a gerontologia como profissão de base, como graduação, surgiu no ano de 2005 na Universidade de São Paulo, porque viram a necessidade de criar políticas públicas junto com o governo estadual de São Paulo, com profissões que viessem cobrir lacunas da sociedade. E, nesse momento, tinha sido convergente os estudos dos indicadores do envelhecimento populacional. Aí, nesse sentido, a USP ela fez um grupo técnico de especialistas. Esse grupo técnico se reuniu junto ao governo do estado e eles criaram cursos inovadores num campus que não existia na capital, que era o campus da USP Leste. Dentre esses cursos, o curso do bacharelado em gerontologia, ele veio com uma proposta para dialogar com políticas públicas para a população. E, nesse caso, para a população que estava envelhecendo mais, para atender às suas necessidades e às suas demandas. Foi quando, então, eu estava, na época, como vestibulanda, né? Estava com algumas opções de cursos, principalmente entre medicina e psicologia. E aí eu achei interessante a proposta do curso, mas era o novo. Então, eu fui acreditando que eu faria parte de uma construção e prestei o vestibular, fiz parte da 2ª turma do bacharelado em gerontologia e fomos construindo a identidade da profissão no mercado de trabalho. Hoje já é uma realidade a atuação do gerontólogo na equipe inter e multidisciplinar de saúde. A gente fala que é nos diferentes contextos de gestão, porque é muito focado para a gestão do processo de envelhecimento. Então, a gente fala que é voltado aos 3 níveis de gestão. Gestão de casos, gestão de serviços para a área do envelhecimento
e na gestão e implantação de políticas públicas, que é a macrogestão. Então, é uma atuação voltada e pautada nos 3 níveis de gestão, tendo o envelhecimento e a velhice como interface. Nossa, Que legal, eu não sabia Também não, que era uma iniciativa de São Paulo. Foi uma iniciativa do Estado de São Paulo implantar o primeiro bacharelado do Brasil. Após essa iniciativa bem-sucedida da USP, a UFSCar, em 2009, a Universidade Federal de São Carlos, também implementou o bacharelado e são as universidades públicas que apresentam a graduação. Algumas iniciativas começaram no setor privado, mas num contexto tímido ainda. E como é uma profissão nova, é muito comum que as pessoas não procurem como primeira opção como bacharelado. E aí vem um outro contexto. As pessoas, elas ainda têm estigmas em relação ao envelhecimento. Então, elas pensam que o envelhecimento ele é repleto de aspectos negativos. Então, muitas vezes, aquele profissional, aquele jovem, que ele pensa num futuro, numa carreira, ele tem alguns estigmas sobre trabalhar com o envelhecimento, sobre trabalhar com a população idosa, então ele opta por outras carreiras. Muito legal. Você é um grande hit na gerontologia, né? Você é um grande hit. Porque a gente começou a ter muitos gerontólogos seguindo a gente no podcast, e aí algumas pessoas vieram até chamar a gente pra falar, um dia vocês podiam falar sobre geronto. Eu falei, a Thaís Bento vai participar. Daí o pessoal, Thaís, nossa, não sei o quê. Então você é a cara da gerontologia aqui, viu? É que a gente que antecedeu, a gente fala assim, somos as turmas, né, de vanguarda. Porque a gente, nós, egressos, né, das primeiras turmas, como gerontólogos, a gente teve um cenário muito difícil. Imagino. E hoje a gente ainda tem uma pouca compreensão, mas ela está muito mais avançada. Então, a gente sempre ouvia o geronto o quê? Né? Então, começava com geronto o quê? Outros falavam odonto. Então, a gente teve um processo de informar para a população, para a equipe multidisciplinar, por exemplo, que a gente não iria ocupar o espaço de outros profissionais. Que nós, gerontólogos, a gente vinha num contexto para somar forças, para agregar. Então, a gente teve que fazer uma desconstrução, até mesmo com as equipes, porque o novo, ele traz estranhamento. Então, as pessoas pensavam em perder espaço, em ter a questão das competências exercidas de outras profissões pelo gerontólogo, e principalmente no contexto dos estágios que a Universidade de São Paulo proporcionava e proporciona no Sistema Único da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no setor privado, essa construção foi sendo consolidada. E aí, oportunidades de trabalho foram criadas decorrentes de estágios em que fosse possível os serviços entenderem como um gerontólogo poderia acrescentar na assistência à saúde da pessoa idosa ou na gestão do processo de envelhecimento. Nossa, maravilhoso. A gente também, por ser fono, era sempre assim. Eu comecei a faculdade em 2009. E era sempre assim, fono o quê? Fono o quê? E quando eu estava prestando a faculdade, eu sempre quis fazer medicina ou jornalismo. Olha que loucura. Aí quando eu fui escolher o curso, eu tava entre fono, olhei geronto e olhei a obstetrícia. Que eram cursos novos e tal. Aí eu falei, nossa, que legal, mas acabei optando pela fono. E aí na fono, a gente tinha, principalmente antes, agora acho que tá mais tranquilo nisso, essa questão, sabe, de as pessoas acharem que a gente tá pegando um espaço e tudo mais. A gente tinha uma questão muito grande com a foniatria da medicina. Qual que é a relação, como é a relação de vocês da gerontologia com a geriatria? É muito interessante essa pergunta, porque a gerontologia e a geriatria, elas andam de mãos dadas. Primeiro começa no próprio conceito, porque a gerontologia, ela nasceu por meio de um fisiologista chamado Elie Mitchenekov, que era russo, e ele trouxe, na década de 1913, aproximadamente,
o estudo do processo do envelhecimento biológico, e ele denominou gerontologia, essa ciência que estudava o envelhecimento humano. A geriatria, enquanto especialidade médica, ela surgiu alguns anos depois, quando a gerontologia se consolidou como o estudo dos aspectos biopsicossociais do indivíduo. E aí a geriatria ela surge dentro da gerontologia biomédica. Então, conceitualmente, todas as entidades científicas, médicas e a literatura, elas têm um ponto em comum, que é entender que a gerontologia é maior, que ela envolve dimensões do ser humano e que dentro da gerontologia nós temos a geriatria, que é uma especialidade médica. E aí, nesse sentido, o profissional médico geriatra, ele vai atuar como um médico da família, com formação na área do envelhecimento e para o conhecimento de patologias relacionadas à população idosa. Ele vai ter, né, uma atuação muito focada em tratamento de patologias. E, claro, prevenção também. O gerontólogo, por sua vez, ele é um profissional que ele é muito voltado para a gestão do processo do envelhecimento no contexto de prevenção e de reabilitação. E ele é um mediador importante entre a família, a pessoa idosa e os demais profissionais de saúde. Então, ele é um bom interlocutor para que o idoso ele implemente condutas dos profissionais da equipe multidisciplinar. Nossa, então, é essa a diferença, mas atuam juntos. Eu tô com uma dúvida aqui já. Pode ficar à vontade. A gente tem, né, tem o gerontólogo, tem o geriatra e tem a especialização ou os especialistas também gerontólogos. Como que funciona a especialidade em gerontologia dentro das outras áreas da saúde? Bom, hoje existem modelos de especialização em gerontologia. Existem alguns modelos que eles seguem a gerontologia social apenas. Existem modelos que eles seguem a gerontologia multidisciplinar. E existem modelos que seguem a gerontologia com ênfase em gestão e empreendedorismo. Hoje existe, vamos dizer, um consenso entre as entidades científicas da área do envelhecimento, como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Associação Brasileira de Gerontologia, as universidades que formam o bacharelado em gerontologia, o bacharel, que é o seguinte, bacharel em gerontologia é o gerontólogo, né? Então, o gerontólogo é sinônimo do bacharel em gerontologia. Quem faz a especialização em gerontologia, a denominação correta é que seja um especialista em gerontologia. Até tentaram falar gerontologistas, mas as entidades, principalmente que titulam o especialista, elas não concordaram. Então, a SBGG, que é a entidade maior, ela entendeu que o correto é especialista em gerontologia porque o profissional tem outra formação de base e ele sempre vai atuar na área do envelhecimento com a sua formação prévia. Então, é um fonoaudiólogo que é especialista em gerontologia, vai aprimorar suas técnicas da fonoaudiologia com idosos. É um biomédico que vai aprimorar suas técnicas na área do envelhecimento, não vai deixar de ser biomédico, mas existe um documento, que é uma ata, em que esse consenso está disponibilizado no site das entidades da área do envelhecimento, mas é algo que ainda gera um pouquinho de polêmica, porque nem todas as pessoas que atuam na área do envelhecimento estão como associados ou membros das entidades científicas. Então, gera um pouco de desconhecimento e, muitas vezes, de embates. Essa Com questão certeza. das terminologias das profissões. Eu tô aqui assim, Imagina. nossa, não sabia disso. Então, A eu gente sei está que... descobrindo um novo mundo, né? Exato. Muito bom. Sim, Muito bom. porque quando você fala assim da gestão do processo de envelhecimento, a gente, tendo contato com o gerontólogo, você consegue entender que é isso, mas você não internaliza dessa forma, né? E aí eu fiquei até na dúvida em relação ao currículo de vocês na faculdade, sabe? Quais são as disciplinas que vocês cursam, como que é isso, a estrutura toda, pra gente ter uma ideia mais ampla ainda de como de onde vocês estão inseridos, sabe? Muito interessante essa pergunta, Calil, porque
O curso do bacharelado em gerontologia, ele é dividido em eixos. Eixo da saúde, eixo da educação, eixo da gestão, eixo psicológico. E esses eixos têm, então, disciplinas em que todas dialogam com o envelhecimento. Tem o eixo biológico também. Todas, então, dialogam com o envelhecimento. O corpo docente do bacharelado em gerontologia, ele é composto por profissionais das diferentes formações da área da saúde, da área da educação, da área social e da área da gestão. Então, o curso é dividido em eixos para que possa-se ter toda a interface da gerontologia. E se tem estágios curriculares, desde o 2º ano da graduação, eles são voltados principalmente a equipamentos públicos pertencentes ao Sistema Único de Saúde e ao Sistema Único da Assistência Social. Atualmente, o bacharelado em gerontologia da USP tem 4.020 horas aula. E essas 4.020 horas aula, elas são todas voltadas para o processo de envelhecimento. Começa o curso com a introdução à gerontologia, depois com cuidado gerontológico. Até tem um detalhe que a USP Leste tem uma proposta diferente dos outros campi da USP. A USP Leste ela tem uma proposta de integração do modelo PBL de ensino, do construtivismo por meio do método Paulo Freire. Então, o primeiro ano, os cursos têm aulas em comum num ciclo básico, mas existem dias específicos de aulas direcionadas ao curso. Então, também se trabalha isso no bacharelado em gerontologia, essa interdisciplinaridade. Nossa, que legal. Então é isso, a gestão mesmo, porque a equipe multi é muito importante, mas muitas vezes a gente se desencontra. Então, a gente, quando tem um gerontólogo trabalhando junto, ele faz realmente a gestão disso aí para que a gente consiga falar a mesma língua, para que a gente consiga compreender qual é a necessidade daquela pessoa com a qual você está trabalhando, né? E como que a gente consegue mensurar também o sucesso daquilo que a gente está empregando, né? Com aquela pessoa, especificamente. Muito, muito legal. Gostei muito de saber essas... Mais uma. Nossa, maravilhoso. Muito bom. E aí, dentro disso, acho que a gente, né, a nossa formação ela é muito voltada para o indivíduo adulto, né? Então, não tem uma formação voltada para o idoso. Então, essa gestão ela é muito importante porque vai ser o cuidado dessa pessoa. Hoje, existe a obrigatoriedade de algum tipo de serviço ter um gerontólogo na gestão ou não? Isso ainda está muito... Gostei dessa pergunta. É muito interessante a pergunta. Eu queria até só complementar uma questão que o Calil trouxe, de como a interdisciplinaridade funciona com a atuação do gerontólogo. Então, só queria destacar que a gente tem ferramentas também de gestão. Então, a gente tem, por exemplo, um instrumento que a gente chama de ficha integradora, e a gente usa para gestão de casos. Então, nessa ficha integradora, a gente documenta, junto com os profissionais, o que eles levantaram em relação àquele indivíduo, qual foi a dificuldade para a condução do caso do ponto de vista dele, qual foi a conduta, se foi possível implementar a proposta e se o indivíduo vai voltar para esse profissional. Então, a gente tem uma ficha em que a gente consegue ter uma descrição de cada profissional que está acompanhando aquele mesmo indivíduo que nós estamos fazendo a gestão de casos. Mas, voltando agora à obrigatoriedade, né, do profissional. Há alguns anos, um setor do SUAS, né, da proteção de média complexidade, colocou em uma portaria que era obrigatório ter gerontólogos como gestores de centros-dia. No entanto, como a profissão é recente, ela está num processo de regulamentação, essa proposta ela não pode ser implementada na íntegra, porque alguns serviços exigia, na verdade, um conselho de classe. Isso foi flexibilizado depois, alguns gerontólogos são gestores de centros-dias, outros não são. Algumas operadoras de saúde específicas para idosos
em alguns momentos dos seus planos estratégicos, tinham obrigatoriedade em que toda unidade tinha que ter o profissional gerontólogo, mas tudo é muito dinâmico. Agora, assim, não há uma obrigatoriedade, né, dele ser o gestor do serviço, como tentaram fazer com o Centro-Dia para pessoas idosas. Hoje a gente teve avanços em políticas públicas municipais de São Paulo, por exemplo. Então, em São Paulo, algumas portarias estão mais, vamos dizer, abertas para exigência de mais profissionais além do gerontólogo. Porque, no momento, é até interessante vocês saberem, mas está tendo muita escassez, por exemplo, de terapeutas ocupacionais. Nossa. Os serviços não Nem me estão fale. conseguindo contratá-los. Então, as portarias municipais elas estão se abrindo mais para não focar apenas em determinadas formações, tendo em vista que alguns estão escassos. Então, alguns serviços que não tinham obrigatoriedade de ter fisioterapeuta, o gerontólogo ou o educador físico, hoje eles estão mudando a tipificação, a gente fala, para poder ter os profissionais, porque senão o serviço perde a sua verba e retorna para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Nossa. Né? Que é o caso de São Paulo, É. estou dando exemplo. Sim. Fora do estado de São Paulo, já tem um número mais expressivo de gerontólogos, assim, ou ainda está bastante escasso em outros estados? Tem tido um crescimento, principalmente por causa do modelo do vestibular, que é o SISU. Então, tem tido população indígena, população quilombola, que antes não tinha acesso à universidade. Então, o SISU ajudou a descentralizar, porque, apesar de termos a maior parte dos gerontólogos residindo em São Paulo, há um fluxo bastante grande dos outros estados. Há muitos projetos de bacharelado em gerontologia esperando, por exemplo, a regulamentação, como na Universidade Estadual do Amazonas, na Universidade Federal da Paraíba, na PUC do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Minas Gerais. Todas estão aguardando a regulamentação da profissão para implantar os bacharelados. Então, regulamentando, a gente começa também, vai ter mais concursos, provavelmente, né? Exatamente. Porque no SUS, eu sinto muita falta do gerontólogo, assim. Porque a gente vê, como você trouxe, né, as ILPIs, tem vários equipamentos de saúde que, geralmente, eles ainda são geridos por enfermeiros. Só que seria interessante a gente ter uma classe que faça essa gestão do cuidado como um todo, sabendo das especificidades de cada um e tendo esse projeto de essa ficha, como que é? Você falou ficha integradora? Isso, a ficha integradora. É perfeito esse nome, ficha integradora, porque é o cuidado integrado, integral e holístico da pessoa, né? Porque essa coisa de você ficar dividindo o idoso em 1000 pedaços já caiu por terra, né? Já foi. Não, e você trouxe, Thaís, que né, tem algumas profissões que estão escassas. E eu acho que vai um pouco além disso, né? Além de alguns profissionais serem difíceis de serem encontrados, profissionais que atuam com envelhecimento, que estão envolvidos nesse processo. Na fonoaudiologia também não é uma profissão que existem muitos profissionais, mas que a maior procura, né? O profissional, quando se forma, ele vai em busca do cuidar das crianças, trocas de fala, amamentação, agora está muito a questões alimentares. E você não vê muitos profissionais interessados, né, em se especializar no cuidado do idoso, da pessoa idosa. E aí, como é que você sente assim, o envelhecimento no Brasil? Como é que está esse panorama? Como é que está para a gente envelhecer aqui no Brasil, São Paulo? É muito interessante esses apontamentos, porque, primeiro, os estudos mostram que as bases curriculares da área da saúde, se elas têm uma disciplina voltada à saúde do idoso, é muito. Né? Então, começa por aí a limitação na formação. Hoje, quando a gente fala do envelhecimento no Brasil, a gente está falando de uma realidade que é muito heterogênea, que é uma realidade em que faltam oportunidades, faltam serviços. Nós estamos num grande centro que é São Paulo. São Paulo não corresponde à realidade do envelhecimento nem do próprio Estado. A gente fala que os serviços e as oportunidades se concentram aqui.
E nas políticas públicas, por exemplo, a política pública do envelhecimento ativo ou a política pública atual da década do envelhecimento saudável, ela fala que o indivíduo ele tem que ter acesso a serviços, a oportunidades, ele tem que ter segurança alimentar. E a gente vê que, socialmente, né, há uma dificuldade para a população, primeiro, começar a ter segurança alimentar. E aí vem os outros aspectos. Como essa pessoa vai localizar um serviço disponível para ela fazer atividades, para ela ter estímulos culturais, para ela ocupar a sua rotina? E médicos, profissionais da saúde, como é esse fluxo, né? É funcional aonde ela reside? Então, a gente vê que a realidade do Brasil é que existem vários Brasis quando a gente fala da população idosa. Esse é um dos motivos que não se muda a faixa etária do idoso brasileiro para 65 anos ou mais, porque 60 anos é um corte que permite que mais políticas da assistência social, principalmente, né, as políticas públicas sociais, elas cheguem para a população de 60 anos. Quando a gente viu na capital, aqui de São Paulo, em outras cidades, que houve mudanças no acesso ao transporte, a gratuidade, a gente viu um impacto importante numa fatia significativa da população. A gente via pessoas pedindo para que a gente pagassem a sua passagem nos transportes públicos. Então, a realidade do envelhecimento no Brasil ainda não é a realidade de um mundo ideal para se envelhecer bem. A gente tem Veranópolis, que é hoje uma das cidades mais longevas do Brasil, mas ela é uma comunidade com possibilidades diferentes, que não representam a maioria. Mas a gente tem que comemorar a expectativa de vida, que foi um ganho, né? Na área do envelhecimento, da gerontologia, a gente fala que foi um direito adquirido, os anos de vida conquistados. Mas a gente precisa trabalhar muito para novas políticas públicas e para que elas sejam acessíveis para a população. E que haja mais serviços, mais profissionais especializados, porque assim a gente vai ter mudanças nas condições tanto sociais quanto de saúde das pessoas. Muito bom, Thaís. É uma pena que a gente tem pouco tempo para poder falar. Eu queria reforçar aquele convite para a gente falar um pouquinho sobre aquela questão do conceito das zonas azuis daqui do Brasil. Quais são os locais onde a gente tem uma população mais longeva? Achei muito interessante você falar o nome. Qual é o nome da cidade? Veranópolis. E fica no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vou é até a pesquisar. cidade com mais centenários do Brasil. Que legal! É verdade. E eu só queria fazer um adendo, que é o seguinte. Eu não falei isso, mas eu acho importante deixar destacado que quando a gente fala da gerontologia e do envelhecimento, a gente está falando de todas as fases do ciclo de vida. Então, o gerontólogo, a gente fala muito sobre a pessoa idosa, mas a gente faz a gestão do envelhecimento em todas as fases da vida. É possível ter essa atuação. É que, claro, cada pessoa ela vai direcionando o seu trabalho, a identidade que acaba apresentando, né, na prática profissional. Mas o gerontólogo ele pode atuar em outras fases da vida, porque o envelhecimento é um processo biológico, dinâmico e que pertence a todas as pessoas que estão vivendo. Maravilha! Nossa, assim, você tem o nosso número. É o nosso número, porque a ideia do podcast é justamente essa. Não é exclusivamente para os idosos, é para as pessoas que estão vivendo. Quem está vivendo está envelhecendo. E é isso, é um processo. Ótimo. É um processo. Thaís, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, sua disposição, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. A gente quer mais vezes você aqui. Não, podem Muito contar maravilhoso. comigo. Obrigada. Fico à disposição. Muito obrigado mesmo. Pessoal, vai lá conhecer o curso lá na USP Leste. Acho que é interessante conhecer a estrutura, o currículo, as pessoas que trabalham lá, o trabalho que é feito. Eu acho que é algo bem interessante para as pessoas que têm esse interesse. Sim. Coloca seu arroba, qual que é, Thaís? Tem o meu Instagram, que é @doutora.thaisbentolima. Tem o meu e-mail da USP, que é thaisbento@usp.br. Eu queria reiterar o convite para conhecerem a universidade, porque a universidade existe
para produzir ciência, para produzir conhecimento, formar pessoas, mas também para atender a comunidade, porque uma universidade pública ela é mantida pelos impostos da população. Então, visitem a USP Leste. Quem sabe aqui a gente tenha algum interessado em cursar gerontologia, em fazer ou biotecnologia, ou obstetrícia. Conheçam os cursos inovadores da USP Leste, as dependências, a biblioteca, os laboratórios. É uma oportunidade de entender a rotina da universidade pública. Você também tem um grupo de estudos, né? Que sempre tem artigos muito bacanas. A gente adora seguir. Não quer deixar legal. o arroba do grupo? Bom, nós temos um grupo de estudos em treino cognitivo. E esse grupo, então, tem uma página que é @GTECUSP, tudo junto, e está no Instagram e no Facebook. Será um prazer, né, tê-los acompanhando as nossas publicações, porque a gente acha que o conhecimento ele tem que sair dos muros da universidade. Então, o objetivo é deixar o conhecimento acessível a todos, porque a ciência é muito dinâmica. E, muitas vezes, quem não está na universidade não tem acesso a essa dinamicidade. Muito obrigado, doutora Thaís. A gente vai marcar, agradeço, tá bom? A gente vai marcar todas essas páginas também, colocar lá nos stories, vão seguindo, acompanhando. A gente vai colocar nos destaques também para vocês terem acesso. E não deixem de seguir, porque a gente aprendeu muito com a Thaís. A gente tá muito ela. Foi uma aula maravilhosa, mas que seja o primeiro de muitos encontros. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei a energia. Obrigado. Viu? Obrigada. Vocês, agora, lembrem-se, hoje nós temos esse episódio, pula o próximo domingo, no outro tem um episódio novo, a 13h. Vejam lá, sigam a gente no TikTok, no Instagram, no Spotify. Lá você vai ouvir o episódio completo, no YouTube. Para ver o episódio completo. Não deixem de ver o episódio completo, tem muita informação legal. Então, acompanhe a gente lá. O que mais que faz, Fabi? Ativa o sininho, deixa o joinha e se inscreve no canal. Tá bom? Tchau, tchau, gente!